Eu vou chamar agora para apresentar para nós um pouco da história do povo Tarariú e a sua resistência linguística, né? Também é um povo do Nordeste. A gente vai ouvir o Frank Tarariú. Frank, com a palavra e tendo a rir já pela sua presença. Proximeta, Paneata, Tarimé, salve parentes, boa noite. Sou Comati Tarariú, Xocaione, da nação Tarariú, dos sertões de fora, né? São vários estados que compõem o território da nossa nação, historicamente, né? Me ouvem bem? Ótimo. Vou verificar logo do começo, né? Pois nossa nação, assim como a nação Cariri, né, possui um território extenso, né? Iria de Alagoas até o Maranhão. São mais de 22 povos, né, historicamente falando. E junto com esse processo de revitalização, é importante frisar que, inevitavelmente, a gente também está passando por um processo de um reavivamento histórico, né? Uma reconscientização histórica. E estava até inclusive lendo hoje alguns elementos de um material muito bacana de um mestre da linguística, especialista inclusive em linguagês, que é o Wilmar D'Angelis, né? Que tem ali seu livro sobre revitalizações de línguas indígenas, experiências de línguas indígenas brasileiras, onde também se fala, acho que é uma fala do Meliá, falando da importância de uma língua enquanto a constituição de uma unidade de nação. Então, nesse sentido que foi construída esse projeto colonial, né, dessa invasão portuguesa. Por isso que, aparentemente, é tão natural que a gente fale português, né? Ninguém, de repente, ao nascer, ou quando é criança, ou adolescente, ou no início da juventude, se questiona o quão natural é isso, né? Mas de onde é que vem essa suposta naturalidade, né? Então, para a gente também seria de primordial importância a retomada de nossas línguas para a reconstituição de nossas nações indígenas, né? Pensando que não são apenas mais de 305 povos, são diversas nações, né? Que assim se organizavam e, além disso, né, se organizavam também de formas de alianças, né? Nós vamos ver diversas composições de mistura, como, por exemplo, na pesquisa de nossa língua, nós podemos identificar uma presença também de vocábulos, né, de palavras ali da língua quipeá. Isso significa o quê? Que nosso povo, de repente, durante um período da história, coabitou, teve parcerias, alianças, relações, contrações matrimoniais, né, casamentos interétnicos. E certamente essas composições fazem parte da diversidade dos povos, né? Do que eu posso falar por propriedade, por território, eu posso falar do Nordeste, mas certamente isso deve ocorrer também em outras regiões, né? Essas questões como dados muito pontuais, tem até uma negra que fala, né? O perigo da história única, né? Eles têm apenas finalidades didáticas, né? Como dizer, tal evento começou no ano tal e fechou-se em ano tal. O território desse povo inicia aqui e fecha ali. Não é bem dessa forma, né? Essas relações eram múltiplas, nossos povos eram e são, na atualidade ainda, multilingües, né? E sobre isso a gente tem diversas provas, como, por exemplo, o caso do Paraupaba, né? Dos Potiguara, da parte dos Potiguara que eram aliados dos holandeses também, e que serviu de tradutor junto à liderança da nossa nação, a Draruk, né, Junduí. Então, e ele já tendo vindo, né, realizado uma graduação na Holanda em 1630, mais ou menos. Então, daí a gente pega um reflexo da epistemologia, da sabedoria e do poder indígena desde o século XVII, certamente muito antes, né? Então, uma coisa muito importante nesse processo, além de nossas ações, são essas políticas públicas e esse reavivamento da comunidade. Então, a gente não pode falar de retomada linguística sem falar de territorialidade, né? Retomar território, retomar ritos. E para retomar um rito, a gente precisa de um lugar para retomá-lo. Como é que a gente puxa um toré, um ritual, um muricuri, se não tem mata no meio da cidade, né? Então, falando por nossa nação, né, falo aqui especificamente por nosso movimento de retomada, né, que se inicia ali em 2020, né, com diversos parentes. Hoje somos aproximadamente em torno de uns 70, né, que estão agrupados, né, fora outros que estão aí em diversos estados, né, nessas movimentações, trabalho, de questões de casamento, né, de mudanças de estado, estudo. E esse trabalho da língua também ele é desenvolvido na aldeia de Lagoa do Tapará, né, salva aí a força dos nossos parentes e guardiões, né, o parente a Cripsé, parente
Alanã, né? Sua irmã também, Ana Paula, que encabeçam esse projeto por lá, né? Que fica no município, entre os municípios, né? De Macaíba e São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte, Grande Natal, e também no município de Apodi, onde nós temos o único museu indígena do estado, né? Com a nossa liderança Lúcia Paiacu. Né? Inclusive, recentemente a gente teve a visita do Ministério, né? Indígena, e houve um certo apressamento dessa questão de território, porque no nosso estado nós não temos um território demarcado sequer, né? E, por exemplo, ao redor do Tapará é um imenso território no latifúndio de cana, né? Então, imagina você criando sua cria lá e, de repente, toca um fogo para fazer a colheita e tá aquela poeirama toda, né? Desgraçando nossa saúde. E, bem, falando dessa nossa experiência, nós não temos hoje, né, falantes vivos. Então, nossa retomada ela se dá de uma forma filológica, que traduzindo seria através dos textos, das coletas de palavras que foram realizadas no século passado por diversas pessoas, mas em um período muito curto. Inclusive, a primeira pesquisa esse ano fazem 90 anos, que apesar de ter quase um século de realizada, é uma pesquisa que segue inédita. Foi realizada por Curtin Mendaju em 1934, com a coleta de 150 palavras no território de Simbres, né, que é um dos 22 povos de nossa nação. E território de Simbres, né? Um dos 22 povos de nossa nação, e que, contudo, segue inédita, né? Esse manuscrito estava no Museu Nacional e estamos vendo a possibilidade de recuperá-lo. E diria que é algo até importantíssimo para nós da década dos índios indígenas, esse processo de reaver esses documentos todos, né? Como a nossa própria temática, nada de nós sem nós, né? Então, se fazem uma documentação sobre nós, né? Se fazem um documento sobre Comati, é importante que Comati tenha ciência, que tenha acesso, da mesma forma os povos, né? Que tenham ciência, acesso e que possam retomar, né? A partir disso também. Então, esse tem sido nosso processo que, em parte, né, devido à grande extensão do nosso território e o fato de isso inviabilizar parte desses encontros, né, e constância especificamente, tem se dado também através da virtualidade. Temos alguns processos que ocorreram, por exemplo, como o feitio de um jogo, que era um programa para os pequenos OPPAs, para os meninos ali terem esse primeiro contato com a língua. Na Aldeia do Tapará, os parentes desenvolvem um projeto em aliança, em parceria com o IFRN, chamado Saberes Indígenas, que tem pelo menos 5 ou 6 edições, né, que acontece durante um semestre do ano, né, quinzenalmente, onde se passa um dia inteiro de imersão, né, cultural e linguística, né? Não dá para separar essas questões. E essa é a nossa movimentação no atual momento.